Antes de começar seu dia, diga estas 7 palavras ao Espírito Santo e veja o que acontece. O dia ainda está começando. Talvez você tenha acabado de abrir os olhos e ainda esteja deitado por alguns instantes, tentando entender como será este novo dia. O quarto permanece silencioso. A luz da manhã entra lentamente pela janela, trazendo aquela sensação de que o mundo lá fora já começou a se mover. Mas dentro da sua mente, o movimento já começou há alguns minutos. Pensamentos surgem um após o outro. Compromissos que precisam ser cumpridos, conversas que talvez aconteçam hoje, situações que você ainda não sabe exatamente como resolver. Antes mesmo de colocar os pés no chão, sua mente começa a organizar tudo o que pode acontecer nas próximas horas. Talvez você tenha olhado o celular, talvez tenha visto algumas mensagens, talvez tenha lembrado de algo importante que precisa ser feito ainda hoje, e de repente o dia parece começar mais rápido do que você gostaria. Existe uma sensação que muitas pessoas conhecem bem nesse momento da manhã. Uma mistura de expectativa com preocupação. O coração ainda está quieto, mas os pensamentos já estão trabalhando. É como se o dia estivesse esperando por você, cheio de possibilidades, mas também cheio de perguntas. Algumas manhãs começam leves, outras começam com um peso difícil de explicar. Talvez hoje você tenha acordado pensando em decisões importantes. Talvez exista algo que você precisa resolver e ainda não encontrou a melhor forma de lidar com isso. Ou talvez seja apenas aquela sensação silenciosa de que você precisa de força para enfrentar o que vem pela frente. Enquanto você respira fundo e se prepara para levantar, existe algo importante acontecendo dentro de você. Sua mente está tentando prever o futuro. Está tentando calcular cada passo antes mesmo do dia realmente começar. Isso é natural. Todos nós fazemos isso de alguma forma. O coração humano sempre tenta se preparar para aquilo que ainda não aconteceu. Perguntas começam a surgir. Será que hoje as coisas vão dar certo? Será que aquela situação finalmente vai mudar? Será que vou encontrar sabedoria para tomar as decisões certas? Essas perguntas aparecem com tanta rapidez que muitas vezes nem percebemos que elas estão ali. Apenas sentimos uma leve pressão dentro do peito ou uma pequena inquietação na mente. Não é algo dramático. É apenas aquela sensação de responsabilidade que acompanha o início de um novo dia. Mas existe um detalhe que muitas pessoas esquecem nesse momento. A forma como você começa a sua manhã tem um impacto profundo em tudo o que acontece depois. As primeiras palavras que você pronuncia, os primeiros pensamentos que você alimenta e a primeira direção que você escolhe para o seu coração podem influenciar completamente o resto do dia. Algumas pessoas começam o dia correndo. Outras começam já preocupadas com tudo que precisa ser resolvido. Outras ainda simplesmente entram na rotina sem parar para refletir por um instante sequer. Mas existe um pequeno espaço no início da manhã que pode mudar tudo. Um momento silencioso que acontece antes de o dia realmente ganhar velocidade. Um momento em que sua mente ainda está aberta e seu coração ainda está sensível. É nesse pequeno instante que algo poderoso pode acontecer. Não precisa ser algo complicado. Não exige grandes discursos ou longas orações. Às vezes, tudo começa com algumas palavras simples, ditas com sinceridade. Palavras que não nascem da pressa. Palavras que nascem da consciência de que você não precisa enfrentar este dia sozinho. Palavras que criam espaço dentro da sua mente para que algo maior comece a agir. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Talvez tenha aprendido apenas a acordar, levantar e seguir com a rotina. Mas existe uma maneira diferente de iniciar a manhã. Uma maneira que traz paz antes mesmo que os desafios apareçam.
Existem 7 palavras simples que, quando são ditas logo no início do dia, mudam completamente a atmosfera interior de uma pessoa. Não são palavras mágicas. O poder delas está na intenção do coração que as pronuncia. Quando essas palavras são direcionadas ao Espírito Santo, algo começa a mudar por dentro. A mente desacelera. O coração encontra equilíbrio. Aquela sensação de que você precisa controlar tudo começa a desaparecer lentamente. Antes de continuar com qualquer atividade hoje, permita-se ficar aqui por alguns instantes. Respire com calma e deixe que este momento se torne um ponto de partida diferente para o seu dia. Porque em poucos momentos você vai descobrir quais são essas 7 palavras. E quando entender o significado delas, talvez perceba que a forma como você começa cada manhã pode transformar completamente o caminho que o seu dia irá seguir. Algumas manhãs parecem começar de forma tranquila. O silêncio da casa ainda permanece, o ar está calmo. E por alguns segundos parece que o dia será simples. Mas logo depois que a mente desperta completamente, os pensamentos começam a surgir com mais força. Aquilo que estava guardado no fundo da mente durante a noite volta lentamente para a superfície. Talvez você lembre de uma conversa que ainda precisa acontecer. Talvez exista uma decisão importante esperando por você. Em alguns casos, não é apenas uma tarefa específica que preocupa. É uma sensação geral de responsabilidade que acompanha o início do dia. Enquanto você se levanta ou permanece sentado por alguns minutos, sua mente começa a organizar tudo o que precisa ser feito. O dia ainda nem começou de verdade, mas as exigências já aparecem diante de você. Compromissos, prazos, expectativas, responsabilidades, tudo parece querer sua atenção ao mesmo tempo. Muitas pessoas passam por esse momento todas as manhãs. Por fora, parece apenas o começo normal de um dia comum, mas por dentro existe uma conversa silenciosa acontecendo. O coração começa a avaliar as possibilidades, tentando antecipar aquilo que pode acontecer nas próximas horas. Talvez exista algo específico ocupando seus pensamentos hoje, uma situação que ainda não encontrou solução, uma resposta que você espera receber, ou até mesmo uma preocupação com alguém que faz parte da sua vida. Em alguns momentos, a mente revisita acontecimentos do dia anterior. Palavras que foram ditas, decisões que foram tomadas, situações que poderiam ter acontecido de outra forma. É como se o coração estivesse tentando aprender com o passado enquanto se prepara para o futuro. Também existem dias em que a preocupação não tem uma forma clara. Você apenas sente que algo precisa melhorar. Uma sensação silenciosa de que precisa de direção, força ou sabedoria para enfrentar o que está por vir. Talvez você já tenha tentado ignorar esses pensamentos. Muitas pessoas fazem isso, levantam rapidamente, começam a rotina e deixam que o movimento do dia distraia a mente. E por algumas horas isso realmente funciona. Mas existe um detalhe importante que nem sempre percebemos. Aquilo que começa dentro do coração logo pela manhã costuma acompanhar a pessoa ao longo de todo o dia. Se o dia começa com inquietação, a mente continua carregando essa inquietação em cada situação que aparece. É por isso que tantas pessoas sentem que estão sempre correndo contra o tempo ou tentando manter o controle de tudo ao mesmo tempo. O dia começa com preocupações e termina com cansaço. Talvez você já tenha experimentado algo assim. Talvez tenha começado o dia sentindo que precisava resolver tudo sozinho, que precisava encontrar todas as respostas antes mesmo que as perguntas aparecessem. Esse tipo de pressão interior pode se tornar muito pesado com o passar do tempo. O coração começa a sentir que está carregando responsabilidades demais sem encontrar um lugar onde descansar. Mas existe algo interessante nesse momento da manhã.
Justamente quando os pensamentos começam a se organizar, também surge uma oportunidade. Uma oportunidade que muitas pessoas deixam passar sem perceber. Existe um instante específico no início do dia em que a mente ainda está aberta para receber uma nova direção. Um momento em que o coração ainda pode escolher qual será o tom emocional que acompanhará as próximas horas. Nesse pequeno intervalo entre acordar e começar as atividades, algo muito importante pode acontecer. Você pode continuar seguindo apenas os pensamentos que surgem automaticamente ou pode decidir conduzir sua mente para um lugar diferente. Esse momento é como uma porta aberta diante de você. De um lado está a rotina normal de preocupações, pressa e responsabilidades. Do outro lado existe a possibilidade de começar o dia com uma sensação de presença, calma e direção. Muitas pessoas passam anos sem perceber que essa escolha existe. Apenas seguem o fluxo natural dos pensamentos e enfrentam cada dia como se estivessem lutando sozinhas contra tudo que aparece. Mas existe uma maneira diferente de iniciar a manhã. Uma forma de criar um espaço interior onde a ansiedade perde força e a mente encontra clareza. Essa mudança não acontece através de grandes esforços ou longas explicações. Às vezes ela começa com algo muito simples, algo que pode ser feito em poucos segundos, mas que tem o poder de mudar completamente o ambiente dentro do coração. Existem palavras que, quando são ditas logo no início do dia, criam uma mudança profunda dentro da mente. Palavras que lembram ao coração que ele não precisa enfrentar tudo sozinho. E quando essas palavras são direcionadas ao Espírito Santo, algo começa a acontecer que vai além dos pensamentos humanos. Uma nova perspectiva começa a surgir. A pressão interior diminui e o coração encontra um ponto de equilíbrio. Antes de continuar com o que você precisa fazer hoje, permaneça aqui por alguns instantes. Permita que este momento de reflexão se torne uma pausa real no início do seu dia. Porque o que você vai descobrir a seguir pode transformar completamente a forma como você encara cada manhã da sua vida. Existe algo curioso sobre o início de cada dia. Antes que qualquer evento aconteça, antes que qualquer decisão seja tomada e antes que qualquer problema apareça, existe um espaço silencioso onde a mente ainda está formando sua direção. Esse momento é pequeno, quase imperceptível, mas carrega uma influência enorme sobre tudo o que virá depois. A maioria das pessoas acorda e imediatamente começa a reagir aos pensamentos que surgem. O dia parece tomar forma sozinho, guiado pelas preocupações, pelas responsabilidades e pelas expectativas que já estavam guardadas na mente desde o dia anterior. Quando isso acontece, o coração entra automaticamente em um estado de alerta. Sem perceber, a pessoa começa o dia tentando se preparar para enfrentar tudo o que imagina que possa acontecer. A mente analisa possíveis dificuldades, calcula riscos e tenta prever resultados. Esse processo parece necessário, mas também pode gerar uma sensação constante de pressão. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento. Aquela impressão de que o dia já começou exigindo muito de você, mesmo antes de qualquer situação real acontecer. É como se sua mente estivesse tentando carregar antecipadamente aquilo que ainda nem chegou. Mas existe uma pergunta importante que quase ninguém faz nesse momento. E se essa sensação não for apenas parte da rotina normal da vida? E se esse momento da manhã estiver oferecendo algo diferente? Existe uma possibilidade que muitas pessoas ignoram. O instante em que você acorda pode ser mais do que apenas o início de um novo dia. Pode ser um convite para alinhar o coração com algo maior antes que qualquer desafio apareça. Quando uma pessoa começa o dia apenas reagindo aos pensamentos que surgem, ela passa o resto das horas tentando recuperar o equilíbrio emocional.
Mas quando alguém escolhe conscientemente direcionar sua mente logo no início da manhã, algo diferente acontece. A ansiedade diminui porque o coração encontra um ponto de apoio. A mente se torna mais clara porque não precisa carregar sozinha todas as expectativas do dia. E o espírito começa a perceber que existe uma presença capaz de trazer direção antes mesmo de qualquer decisão. Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre isso. A rotina diária costuma ser tão rápida que raramente damos atenção ao impacto espiritual do início da manhã. Levantamos, começamos as atividades e seguimos com o dia como se tudo dependesse apenas da nossa própria força. Mas existe uma verdade profunda que muitos homens e mulheres descobriram ao longo da história espiritual. A forma como você começa o dia define a forma como sua mente interpreta cada acontecimento que virá depois. Quando o coração começa o dia com preocupação, cada dificuldade parece maior. Quando o dia começa com pressa, cada situação parece exigir mais esforço. Mas quando a manhã começa com presença espiritual, a mente encontra estabilidade. Essa mudança acontece porque o coração deixa de carregar tudo sozinho. Ele passa a reconhecer que existe uma fonte de direção disponível desde o primeiro momento do dia. É exatamente aqui que muitas pessoas descobrem algo transformador. Antes que o dia ganhe velocidade, existe uma oportunidade simples de alinhar a mente, o coração e o espírito. Essa oportunidade não exige tempo longo nem preparação complicada. Na verdade, ela pode acontecer em poucos segundos através de algo extremamente simples, mas espiritualmente profundo. Palavras. Palavras que não nascem da ansiedade, mas da consciência. Palavras que reconhecem que o dia não precisa ser enfrentado sozinho. Quando essas palavras são direcionadas ao Espírito Santo logo pela manhã, algo começa a se reorganizar dentro da mente. Os pensamentos deixam de correr sem direção. O coração começa a sentir uma presença que traz equilíbrio. Isso não significa que os desafios do dia desaparecem. Significa que você não os enfrenta da mesma maneira. Existe uma diferença profunda entre começar o dia apenas com seus próprios pensamentos e começar o dia convidando a presença do Espírito Santo para caminhar com você. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas percebem algo extraordinário. Algumas palavras simples podem abrir espaço para uma conexão espiritual que muda completamente a forma como o dia se desenvolve. São 7 palavras, curtas, diretas, mas carregadas de significado. Quando essas palavras são ditas com sinceridade, logo no início da manhã, o ambiente interior muda, a mente encontra calma, o coração encontra direção e a alma começa a perceber que não está sozinha. Em instantes, você vai entender quais são essas palavras e por que tantas pessoas descobriram que o simples ato de pronunciá-las ao acordar transforma completamente a maneira de viver cada novo dia. Existe um momento específico no início da manhã em que algo muito profundo pode acontecer dentro do coração humano. É um instante simples, quase silencioso, mas cheio de significado espiritual. Muitas vezes, ele acontece antes mesmo de você se levantar da cama, quando o dia ainda está começando e a mente ainda não foi completamente tomada pelas preocupações. Nesse momento, algo importante precisa ser lembrado. Você não acorda sozinho neste mundo. Mesmo que a casa esteja em silêncio, mesmo que ninguém esteja por perto naquele instante, existe uma presença que acompanha cada passo da sua vida. A Bíblia revela algo poderoso sobre isso. Em João 14, Jesus fala sobre o Espírito Santo como o Consolador, aquele que permanece com o coração humano para ensinar, orientar e fortalecer. Isso significa que a presença do Espírito Santo não é distante ou reservada para momentos especiais. Ela está disponível exatamente aqui, neste início de manhã,
antes mesmo de qualquer atividade começar. Enquanto sua mente pensa nos compromissos do dia, o Espírito Santo já conhece cada situação que você irá enfrentar. Ele conhece as conversas que acontecerão, as decisões que precisarão ser tomadas e até mesmo os momentos em que você precisará de força ou sabedoria. Essa verdade muda completamente a forma como vemos o início do dia. Muitas pessoas acreditam que precisam primeiro enfrentar as dificuldades e somente depois buscar ajuda espiritual. Mas a realidade é exatamente o contrário. A presença do Espírito Santo pode ser convidada antes de qualquer desafio aparecer. O Salmo 121 traz uma promessa muito forte sobre o cuidado de Deus. Ele afirma que o Senhor guarda nossa saída e nossa entrada. Isso significa que cada movimento do seu dia está dentro da atenção divina. Cada passo, cada escolha, cada caminho que você percorre está sendo observado com cuidado. Quando uma pessoa lembra dessa verdade logo pela manhã, algo muda dentro do coração. A sensação de ter que controlar tudo começa a diminuir. A mente deixa de carregar sozinha o peso das responsabilidades. Surge uma nova percepção de que existe direção disponível. O Espírito Santo não é apenas uma ideia espiritual. Ele é presença ativa na vida de quem decide abrir o coração para essa conexão. Ele fala através da paz que acalma a mente. Ele orienta através de pensamentos que trazem clareza. Ele fortalece quando o coração sente que precisa de coragem para continuar. Muitas pessoas passam anos tentando enfrentar a vida apenas com sua própria força. Elas acordam, organizam seus pensamentos, planejam seus passos e tentam resolver cada situação com base apenas na própria capacidade. Isso pode funcionar por um tempo, mas também pode gerar um cansaço profundo. Existe uma diferença enorme entre viver tentando controlar tudo sozinho e viver sabendo que existe uma presença espiritual que caminha ao seu lado. Quando o Espírito Santo é convidado para o início do dia, algo invisível começa a acontecer. O ambiente interior muda. A mente encontra um ponto de calma. O coração se torna mais sensível à direção que surge ao longo das horas. Isso não acontece por acaso. Existe uma maneira simples de abrir essa conexão logo no começo da manhã. Não é algo complicado. Não exige conhecimento profundo ou palavras elaboradas. Tudo começa com algumas palavras simples, ditas com sinceridade. Palavras que reconhecem a presença do Espírito Santo. Palavras que abrem espaço para que ele participe do seu dia. Essas palavras não são mágicas, mas possuem um significado espiritual profundo. Elas funcionam como uma porta que o coração abre conscientemente para a presença de Deus. Quando essa porta se abre, a forma como você enfrenta o dia muda completamente. Situações que antes causariam ansiedade passam a ser enfrentadas com mais clareza. Decisões que antes pareciam confusas começam a encontrar direção. É nesse ponto que muitas pessoas descobrem algo extraordinário. O início do dia pode se tornar um momento sagrado de alinhamento entre a mente humana e a presença do Espírito Santo. E tudo começa com a primeira palavra. Uma palavra simples, mas profundamente poderosa. Uma palavra que expressa algo essencial para qualquer relacionamento espiritual verdadeiro. Quando essa palavra é dita com sinceridade logo pela manhã, ela cria uma conexão imediata entre o coração humano e o Espírito Santo. Agora você está prestes a descobrir qual é essa primeira palavra e por que ela tem o poder de transformar completamente a forma como o seu dia começa. A primeira palavra que transforma o início do dia é surpreendentemente simples. Ela não exige conhecimento profundo, não depende de frases elaboradas e não precisa de longas explicações. É uma palavra que expressa algo fundamental em qualquer relacionamento verdadeiro: presença.
Antes de pedir ajuda, antes de apresentar preocupações e antes de buscar respostas, existe um gesto espiritual que abre o coração para uma conexão real. Esse gesto começa quando alguém reconhece a presença do Espírito Santo e decide se apresentar com sinceridade. A palavra é esta: aqui estou. Dizer aqui estou logo pela manhã é mais profundo do que parece à primeira vista. Não é apenas uma frase, é uma atitude interior. É o momento em que o coração deixa de correr atrás de pensamentos e escolhe parar por alguns instantes para reconhecer quem está presente. Muitas pessoas começam o dia falando sobre suas preocupações, suas necessidades ou seus problemas. Isso é natural, porque o coração humano sempre busca soluções para aquilo que está sentindo. Mas antes de qualquer pedido, existe algo ainda mais importante: o encontro. Quando alguém diz aqui, estou ao Espírito Santo, está criando um momento de encontro espiritual. Não é um discurso. É simplesmente o reconhecimento de que você está diante da presença de Deus. Esse tipo de atitude aparece diversas vezes nas Escrituras. Homens e mulheres que tiveram experiências profundas com Deus começaram exatamente assim. Antes de falar sobre suas dificuldades, eles simplesmente reconheceram que estavam presentes diante dele. Esse reconhecimento cria algo muito poderoso dentro da mente humana. Ele interrompe o fluxo acelerado de pensamentos e cria um espaço de consciência. De repente, o coração deixa de estar completamente focado nas preocupações do dia e passa a perceber a presença espiritual que o acompanha. Dizer aqui estou também significa trazer honestidade para o início da manhã. Não existe necessidade de aparentar força ou perfeição. O Espírito Santo já conhece seus pensamentos, suas emoções e até mesmo suas dúvidas. Quando você se apresenta com sinceridade, cria uma conexão verdadeira. Talvez hoje você tenha acordado com muitas perguntas. Talvez existam situações que você gostaria de resolver rapidamente. Mas neste primeiro momento, antes de qualquer outra palavra, apenas reconheça que você está aqui. Aqui com sua história. Aqui com seus pensamentos. Aqui com suas responsabilidades. Aqui com tudo que o seu dia pode trazer. Quando essa simples frase é dita com atenção, algo muda dentro da mente. A pressa diminui, a ansiedade perde força. O coração começa a sentir que não precisa enfrentar o dia correndo. Esse momento cria um pequeno espaço de silêncio interior. E nesse silêncio, o Espírito Santo começa a agir de forma muito sutil. Às vezes, essa ação vem através de uma sensação de paz que se instala dentro do peito. Outras vezes vem através de uma clareza que surge nos pensamentos. Em alguns casos, a pessoa apenas sente que o peso do dia diminuiu. O poder dessa palavra não está na complexidade, está na intenção do coração que a pronuncia. Aqui estou. Essas duas palavras lembram ao coração que a vida não precisa ser vivida no piloto automático. Existe uma presença espiritual que pode caminhar ao seu lado desde o primeiro momento do dia. Quando você começa a manhã assim, algo dentro de você se organiza de maneira diferente. Seus pensamentos deixam de correr desordenadamente e começam a encontrar um ponto de equilíbrio. Mas existe algo ainda mais profundo que pode acontecer depois desse primeiro momento de reconhecimento. Quando alguém se apresenta diante do Espírito Santo e diz aqui estou, naturalmente surge a próxima palavra. Uma palavra que revela dependência, confiança e abertura para receber ajuda. Essa segunda palavra tem o poder de abrir ainda mais a conexão espiritual no início do dia. Depois que o coração se apresenta com sinceridade e reconhece a presença do Espírito Santo, algo começa a se abrir dentro da mente. A primeira palavra cria o encontro. Ela estabelece um momento de consciência espiritual. Mas quando esse encontro acontece, surge naturalmente um segundo movimento dentro do coração humano.
Esse movimento é o reconhecimento de que não precisamos enfrentar o dia apenas com nossas próprias forças. Durante a vida, muitas pessoas aprendem a carregar responsabilidades sozinhas. Desde cedo, somos ensinados a resolver problemas, tomar decisões e lidar com desafios. Com o tempo, isso cria a impressão de que precisamos encontrar todas as respostas por conta própria. Essa atitude pode até parecer sinal de força, mas muitas vezes ela traz um peso silencioso para o coração. A mente tenta prever cada dificuldade, tenta calcular cada passo e tenta manter tudo sob controle. Esse esforço constante pode gerar cansaço emocional, mesmo antes de o dia começar. É exatamente nesse ponto que a segunda palavra se torna tão poderosa. Depois de dizer "aqui estou", o coração encontra espaço para dizer algo ainda mais profundo. Eu preciso de ti. Essas palavras são simples, mas carregam um significado espiritual muito forte. Elas representam um momento em que alguém reconhece que a presença do Espírito Santo não é apenas algo simbólico. Ela é necessária. Dizer "eu preciso de ti" não significa fraqueza. Pelo contrário, demonstra sabedoria. Significa reconhecer que existem áreas da vida onde a direção divina pode trazer mais clareza do que qualquer esforço humano. Quando alguém fala essas palavras logo pela manhã, algo importante acontece dentro da mente. A pressão de ter que controlar tudo começa a diminuir. O coração deixa de sentir que precisa resolver cada situação sozinho. Talvez, hoje, existam decisões que você precisa tomar. Talvez haja conversas importantes que ainda vão acontecer. Pode ser que você esteja enfrentando um momento em que precisa de sabedoria para agir da maneira correta. Nessas situações, muitas pessoas tentam confiar apenas na própria lógica ou na própria experiência. Isso pode ajudar até certo ponto, mas existe uma dimensão da vida que vai além do raciocínio humano. O Espírito Santo atua exatamente nesse espaço. Ele oferece direção quando a mente se sente confusa. Ele traz calma quando as emoções parecem agitadas. Ele fortalece o coração quando surgem momentos que exigem coragem. Quando você diz "eu preciso de ti", está reconhecendo que existe uma fonte de orientação disponível para o seu dia. Essa atitude abre espaço para algo muito importante. O coração deixa de viver em modo de defesa e começa a viver em modo de confiança. Em vez de enfrentar cada situação esperando o pior, a mente começa a perceber que existe ajuda disponível. Esse simples reconhecimento também cria uma mudança emocional significativa. O peso da responsabilidade deixa de ser carregado sozinho. Existe agora a consciência de que cada passo pode ser guiado. Muitas pessoas que desenvolvem esse hábito espiritual descobrem algo interessante com o passar do tempo. Quando começam o dia reconhecendo sua necessidade da presença do Espírito Santo, suas decisões se tornam mais claras e suas reações se tornam mais equilibradas. Isso não significa que os desafios desaparecem. Significa que o coração aprende a enfrentá-los com uma nova perspectiva. Você pode dizer essas palavras com simplicidade, sem pressa e sem formalidade. Espírito Santo, eu preciso de ti hoje. Preciso da tua direção para as minhas escolhas. Preciso da tua sabedoria para minhas palavras. Preciso da tua presença para caminhar neste dia. Quando essas palavras são ditas com sinceridade, algo começa a se alinhar dentro do coração. A mente se torna mais tranquila, a ansiedade diminui e a sensação de estar sozinho desaparece. Mas ainda existe algo mais profundo que pode acontecer depois dessa declaração. Quando alguém reconhece que precisa da presença do Espírito Santo, o coração começa a olhar para dentro de si mesmo
com mais honestidade. E nesse momento surge a terceira palavra. Uma palavra que libera o coração de pesos que muitas vezes são carregados desde o dia anterior. Quando o coração reconhece que precisa da presença do Espírito Santo, algo começa a se tornar mais claro dentro da mente. A pessoa percebe que não precisa apenas de direção ou força para o que está por vir. Muitas vezes existe algo dentro do próprio coração que também precisa ser cuidado. Cada dia que vivemos deixa pequenas marcas dentro de nós. Conversas que não aconteceram da melhor maneira. Palavras que gostaríamos de ter dito de forma diferente. Pensamentos que surgiram em momentos de pressão. Situações que nos fizeram reagir com impaciência ou frustração. Essas experiências fazem parte da vida humana. Ninguém atravessa seus dias sem enfrentar momentos de tensão, falhas ou arrependimentos. O problema não está em reconhecer isso. O problema surge quando esses pesos permanecem dentro do coração sem serem liberados. Muitas pessoas começam um novo dia, carregando sentimentos que vieram do dia anterior. Culpa por algo que disseram. Incômodo por uma atitude que não representou quem realmente desejavam ser. Ou até mesmo uma sensação silenciosa de que poderiam ter agido de forma melhor em determinada situação. Quando esses pensamentos permanecem guardados, eles ocupam espaço dentro da mente. Mesmo que a pessoa tente ignorá-los, eles continuam influenciando a forma como o dia começa. É exatamente nesse ponto que a terceira palavra se torna essencial. Depois de reconhecer a presença do Espírito Santo e declarar a necessidade dessa presença, o coração encontra coragem para dizer algo profundamente libertador. Perdoa-me. Essa palavra não nasce da vergonha, mas da sinceridade. Ela expressa o desejo de começar o dia com o coração limpo, sem carregar pesos desnecessários. A Bíblia apresenta uma promessa muito clara sobre esse momento. Em 1 João 1:9, está escrito que, se confessarmos nossos erros, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Isso significa que o perdão não é algo distante ou difícil de alcançar. Ele está disponível para o coração que se aproxima com humildade. Quando alguém diz, perdoa-me ao Espírito Santo logo pela manhã, algo profundo acontece dentro da mente. A pessoa deixa de carregar sozinha o peso dos próprios erros. Aquilo que estava causando desconforto interior começa a perder força. Esse momento também traz um tipo de liberdade que muitas pessoas não experimentam com frequência. Em vez de começar o dia tentando compensar falhas do passado, o coração começa o dia renovado. Talvez exista algo pequeno que ainda esteja em seus pensamentos, uma reação que você gostaria de ter controlado melhor, uma palavra que saiu de forma apressada, ou até mesmo um pensamento que não trouxe paz ao seu coração. Essas coisas podem parecer pequenas, mas quando são ignoradas, continuam ocupando espaço dentro da mente. Quando você diz, perdoa-me, está entregando tudo isso ao cuidado de Deus. Espírito Santo, perdoa-me se em algum momento eu agi sem sabedoria. Perdoa-me se minhas palavras não refletiram o melhor do meu coração. Perdoa-me por aquilo que preciso aprender a melhorar. Esse momento cria algo muito poderoso dentro do espírito humano. Ele interrompe o ciclo de culpa e cria espaço para a renovação. O coração deixa de olhar apenas para os erros e começa a perceber a graça que está disponível. Começar o dia dessa forma muda completamente a atmosfera interior. Em vez de carregar peso emocional, a mente se torna leve. Em vez de começar o dia tentando esconder imperfeições, o coração começa o dia em paz. Esse processo também fortalece a conexão com o Espírito Santo. Porque quando alguém se aproxima com sinceridade, cria um relacionamento espiritual baseado em confiança. E quando o coração experimenta essa limpeza interior, algo muito bonito acontece logo em seguida.
Depois de reconhecer a presença, declarar a necessidade e liberar o coração através do perdão, surge naturalmente uma nova palavra. Uma palavra que transforma a forma como enxergamos o próprio dia. Quando o coração experimenta o alívio do perdão, algo começa a mudar dentro da forma como a mente enxerga o novo dia. Aquilo que antes parecia pesado começa a se tornar mais leve. A pessoa percebe que não precisa carregar o passado para dentro das próximas horas. Existe agora espaço para olhar para amanhã com uma nova perspectiva. Esse é um dos momentos mais importantes da jornada espiritual, que acontece logo ao acordar. Porque quando o coração se sente limpo e renovado, ele também se torna mais sensível para reconhecer aquilo que muitas vezes passa despercebido. Cada novo dia traz consigo algo extraordinário que raramente paramos para notar. O simples fato de acordar, respirar profundamente e perceber que uma nova manhã começou, já é, por si só, um presente. No entanto, a rotina acelerada da vida faz com que muitas pessoas ignorem completamente esse detalhe. Assim que despertam, suas mentes são tomadas por listas de tarefas, responsabilidades e preocupações. O foco se volta imediatamente para aquilo que precisa ser resolvido. Com o tempo, isso cria uma forma automática de viver, onde o coração quase nunca se detém para reconhecer aquilo que já foi recebido. É exatamente aqui que a quarta palavra se torna tão poderosa. Depois de reconhecer a presença do Espírito Santo, declarar a necessidade dessa presença e liberar o coração através do perdão, surge naturalmente uma expressão que transforma o ambiente interior. Obrigado. Essa palavra parece simples, mas tem um impacto profundo na forma como a mente e o espírito se organizam. Gratidão tem a capacidade de mudar o foco do coração. Em vez de olhar apenas para aquilo que falta, a pessoa começa a perceber aquilo que já recebeu. Talvez este dia traga desafios. Talvez existam situações que ainda precisarão de paciência e sabedoria. Mas antes de qualquer coisa acontecer, já existe algo pelo qual agradecer. O novo dia. A oportunidade de continuar caminhando. A chance de aprender algo novo. O cuidado que permitiu que você chegasse até esta manhã. Quando alguém diz obrigado ao Espírito Santo logo no início do dia, algo muito interessante acontece dentro da mente. A ansiedade perde espaço. O coração deixa de começar o dia em modo de defesa e passa a começar o dia em modo de reconhecimento. Esse pequeno gesto cria um ambiente interior diferente. Em vez de enfrentar o dia esperando problemas, a pessoa começa a perceber que existe cuidado em sua jornada. A gratidão também fortalece a sensibilidade espiritual. Quando o coração reconhece aquilo que já recebeu, ele se torna mais aberto para perceber novas bênçãos ao longo do dia. Você pode expressar essa palavra com simplicidade. Espírito Santo, obrigado por este novo dia. Obrigado pela vida que continua. Obrigado pela oportunidade de aprender, crescer e caminhar mais um passo. Obrigado porque, mesmo sem perceber em muitos momentos, tua presença esteve comigo até aqui. Quando essas palavras são ditas com sinceridade, o coração entra em um estado de paz. A mente deixa de se preparar apenas para dificuldades e passa a reconhecer que cada dia também traz oportunidades. Esse tipo de atitude transforma completamente a forma como as próximas horas serão vividas. A pessoa se torna mais consciente da presença espiritual ao seu redor. Pequenos detalhes começam a ganhar significado. Mas existe algo ainda mais profundo que pode acontecer depois da gratidão. Quando o coração reconhece a presença do Espírito Santo, declara sua necessidade, libera o peso do passado e expressa gratidão pelo novo dia, ele se torna preparado para algo muito especial. Nesse momento surge a quinta palavra.
Uma palavra que abre espaço para a direção espiritual dentro de cada pensamento e decisão que acontecerá ao longo do dia. Quando o coração chega até esse ponto da manhã, algo importante já aconteceu dentro da mente. A pessoa reconheceu a presença do Espírito Santo, declarou que precisa dessa presença, liberou o peso de possíveis erros e abriu espaço para a gratidão. Esses passos criam uma base espiritual muito forte para o início do dia. Agora o coração está mais leve, a mente está mais calma. Existe uma sensação de equilíbrio interior que não estava presente alguns minutos antes. E é exatamente nesse estado que surge uma nova necessidade. Não apenas viver o dia, mas ser guiado nele. Todos os dias exigem escolhas. Algumas são pequenas e quase automáticas. Outras têm impacto maior e podem influenciar decisões importantes. Palavras que serão ditas, atitudes que serão tomadas, caminhos que precisam ser escolhidos. Muitas vezes, essas decisões acontecem de forma rápida. A pessoa reage com base no que sente naquele momento ou com base no que parece mais lógico. Mas existe algo muito mais profundo que pode orientar esses passos. A presença do Espírito Santo não se limita apenas a trazer paz interior. Ele também atua como guia. Ele ilumina pensamentos, traz discernimento e ajuda o coração a perceber qual direção traz mais sabedoria. É por isso que a quinta palavra tem um significado tão poderoso. Depois de abrir o coração, através da presença, da necessidade, do perdão e da gratidão, surge o desejo de dizer algo que muda completamente a forma de enfrentar o dia. Fala comigo. Essa frase não é apenas um pedido. Ela representa uma abertura real para ouvir direção espiritual. Ela reconhece que o Espírito Santo não é apenas uma presença silenciosa, mas uma presença que orienta. Muitas pessoas vivem a vida inteira tomando decisões apenas com base na própria lógica. Elas analisam situações, calculam possibilidades e escolhem caminhos com base no que parece mais conveniente. Mas existe uma sabedoria que vai além da lógica humana. Quando alguém diz, fala comigo ao Espírito Santo logo pela manhã, está convidando a presença divina a participar ativamente das decisões do dia. Isso não significa ouvir uma voz audível ou receber respostas instantâneas para cada situação. Muitas vezes, a orientação espiritual acontece de formas mais sutis. Às vezes, surge como uma sensação de paz quando um caminho é o correto. Em outras ocasiões, aparece como uma inquietação interior que indica que determinada escolha não é a melhor. Em alguns momentos, a direção surge através de um pensamento claro que traz entendimento sobre uma situação. Essas pequenas percepções espirituais se tornam mais evidentes quando o coração está disposto a ouvir. Dizer, fala comigo, cria esse espaço de escuta interior. Espírito Santo, fala comigo hoje. Fala comigo através dos meus pensamentos. Fala comigo nas decisões que eu precisar tomar. Fala comigo nas conversas que acontecerão ao longo deste dia. Quando essa palavra é pronunciada com sinceridade, algo muda na postura do coração. A pessoa deixa de viver apenas reagindo às circunstâncias e começa a caminhar com atenção espiritual. Isso transforma completamente a forma como os acontecimentos são percebidos. Pequenos sinais começam a ser notados. Momentos de silêncio se tornam oportunidades de reflexão. Até mesmo desafios podem se tornar momentos de aprendizado. Esse tipo de relacionamento com o Espírito Santo cria uma jornada diária muito mais consciente. A pessoa passa a perceber que não está apenas vivendo um conjunto de acontecimentos aleatórios. Existe direção acontecendo em cada passo, mas existe ainda um movimento mais profundo que pode acontecer depois desse pedido.
Quando alguém se abre para ouvir a voz do Espírito Santo, o coração naturalmente deseja algo ainda maior. Não apenas ouvir, mas ser conduzido. É nesse ponto que surge a sexta palavra, uma palavra que entrega o caminho do dia nas mãos de Deus. Quando o coração chega até este ponto da manhã, algo profundo já começou a acontecer dentro da pessoa. A presença do Espírito Santo foi reconhecida, a necessidade dessa presença foi declarada, o coração foi liberado através do perdão, a gratidão trouxe leveza e agora existe uma abertura para ouvir direção espiritual. Esses passos criam um ambiente interior diferente. A mente já não está tão agitada como no primeiro momento em que o dia começou. Os pensamentos estão mais organizados e o coração se tornou mais sensível para perceber aquilo que antes passaria despercebido. Mas existe algo ainda mais profundo que pode acontecer a partir desse ponto. Ouvir a voz do Espírito Santo é importante, mas viver o dia guiado por essa voz transforma completamente a jornada. Todos os dias são compostos por caminhos. Alguns caminhos parecem claros desde o início. Outros surgem de forma inesperada. Existem momentos em que precisamos decidir rapidamente qual direção seguir. Existem conversas que podem mudar o rumo de uma situação. Existem oportunidades que aparecem quando menos esperamos. Em cada um desses momentos, o coração humano pode tentar decidir sozinho ou pode escolher caminhar sob direção espiritual. Quando uma pessoa tenta controlar tudo sozinha, ela se torna responsável por cada resultado. Isso pode gerar tensão, medo de errar e preocupação constante com as consequências das decisões. Mas quando alguém decide entregar seus caminhos ao Espírito Santo, algo muito diferente acontece. O peso de controlar cada detalhe começa a desaparecer. Surge a confiança de que existe uma sabedoria maior conduzindo cada passo. É exatamente aqui que a sexta palavra se torna essencial. Depois de reconhecer, pedir, agradecer e abrir o coração para ouvir, o próximo passo é entregar a direção do dia. A palavra é simples: guia-me. Essa palavra carrega um significado profundo. Ela reconhece que o Espírito Santo conhece o caminho completo, mesmo quando nós enxergamos apenas uma pequena parte dele. Muitas vezes a mente humana tenta prever cada etapa da jornada. Queremos entender o futuro, calcular possibilidades e evitar qualquer risco. No entanto, a vida raramente se revela completamente antes de acontecer. É por isso que a orientação espiritual se torna tão valiosa. Quando alguém diz guia-me logo pela manhã, está entregando o controle do caminho para uma sabedoria que enxerga além das circunstâncias. Espírito Santo, guia-me hoje. Guia-me nas decisões que preciso tomar. Guia-me nas palavras que eu disser. Guia-me nas atitudes que eu escolher. Guia-me nos caminhos que surgirem diante de mim. Essa oração cria uma postura de confiança dentro do coração. Em vez de enfrentar o dia tentando antecipar cada problema, a pessoa começa a caminhar com a consciência de que existe direção disponível. O livro de Provérbios traz uma promessa muito conhecida que fala exatamente sobre esse tipo de atitude. Ele ensina que quando alguém confia no Senhor de todo o coração e não depende apenas da própria compreensão, Deus endireita os caminhos dessa pessoa. Isso significa que a orientação divina pode conduzir o coração mesmo em situações que parecem confusas. Quando você diz guia-me, não está pedindo apenas ajuda para um momento específico. Está convidando o Espírito Santo para caminhar com você em cada passo do dia. Essa consciência muda completamente a maneira como os desafios são enfrentados. Em vez de gerar ansiedade, cada situação passa a ser vista como uma oportunidade para perceber a direção que está sendo revelada. E quando o coração aprende a caminhar assim, algo ainda mais profundo acontece.
Depois de reconhecer a presença, declarar a necessidade, receber o perdão, expressar gratidão, abrir espaço para ouvir e entregar o caminho para ser guiado, surge naturalmente a última palavra. Uma palavra que traz descanso interior. Uma palavra que acalma completamente a mente. Quando o coração percorre todo esse caminho logo no início da manhã, algo muito especial começa a acontecer dentro da pessoa. A mente que antes estava cheia de pensamentos, agora encontra um ponto de calma. O coração, que estava preocupado agora, percebe que não precisa carregar o peso do dia sozinho. Cada palavra dita até aqui criou uma transformação silenciosa. Reconhecer a presença do Espírito Santo trouxe consciência. Declarar a necessidade dessa presença trouxe humildade. Pedir perdão trouxe limpeza interior. A gratidão trouxe leveza. O pedido para ouvir abriu espaço para a sabedoria. A entrega do caminho trouxe direção. Agora surge o último passo dessa jornada espiritual que acontece antes mesmo de o dia realmente começar. Esse passo não está relacionado com pedir algo novo ou buscar mais respostas. Ele está relacionado com descanso. Muitas pessoas passam o dia inteiro tentando controlar resultados. Pensam constantemente no que pode dar errado, no que precisa ser resolvido e no que ainda não está claro. Esse tipo de pensamento cria uma tensão contínua dentro da mente. Mesmo quando a pessoa tenta confiar em Deus, às vezes ainda existe um esforço interno para entender cada detalhe daquilo que está acontecendo. É exatamente nesse ponto que a última palavra traz algo extremamente poderoso. Depois de reconhecer, pedir, agradecer, ouvir e entregar os caminhos, o coração encontra uma postura final que muda completamente a forma de viver o dia. Essa palavra é simples, mas profundamente transformadora. Eu confio. Dizer eu confio ao Espírito Santo logo pela manhã significa entregar completamente o resultado do dia nas mãos de Deus. Significa reconhecer que existem situações que ainda não podem ser compreendidas completamente. Significa aceitar que nem todas as respostas aparecerão imediatamente. E, ao mesmo tempo, significa descansar na certeza de que a presença de Deus continua conduzindo cada passo. Essa palavra cria um tipo de paz que não depende das circunstâncias. Quando alguém diz eu confio, algo dentro da mente se reorganiza. A necessidade de controlar tudo começa a desaparecer. O coração deixa de tentar prever cada possível dificuldade. Em vez disso, surge uma sensação de segurança espiritual. Espírito Santo, eu confio em Ti. Confio na Tua presença neste dia. Confio na Tua direção para os meus passos. Confio que mesmo aquilo que eu ainda não entendo faz parte de um caminho que está sendo conduzido. Quando essa palavra é dita com sinceridade, o coração entra em um estado de descanso interior. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a pessoa reconhece que não está caminhando sozinha. Essa confiança também muda a forma como os acontecimentos do dia serão interpretados. Situações que poderiam gerar medo passam a ser enfrentadas com coragem. Momentos inesperados deixam de parecer ameaças e passam a ser vistos como oportunidades de aprendizado. O Espírito Santo continua presente em cada detalhe. Ele fortalece quando a pessoa precisa de coragem. Ele traz sabedoria quando surgem decisões importantes. Ele traz paz quando a mente tenta se agitar novamente. Quando alguém começa o dia com essas 7 palavras, algo muito profundo acontece dentro da alma. O coração deixa de viver reagindo ao mundo exterior e começa a viver conectado com a presença espiritual. Essa conexão cria um tipo de estabilidade que permanece mesmo quando o dia traz desafios. E quando o coração chega até esse ponto de confiança, uma verdade muito importante se torna clara. Você não está sozinho neste dia. O Espírito Santo está caminhando com você.
Quando o coração chega até esse ponto, algo profundo já aconteceu dentro de você nesta manhã. O dia ainda está começando, mas sua mente já não está no mesmo lugar de quando abriu os olhos pela primeira vez. Aquela tensão inicial começou a desaparecer. Os pensamentos que antes corriam de forma desordenada agora encontram um ponto de equilíbrio. Isso acontece porque o coração passou por um processo espiritual muito simples, mas extremamente poderoso. Primeiro, houve o reconhecimento da presença do Espírito Santo. Depois, veio a declaração de necessidade. Em seguida, o perdão trouxe limpeza interior. A gratidão abriu espaço para leveza. O pedido para ouvir trouxe sensibilidade espiritual. A entrega do caminho trouxe direção. E, por fim, a confiança trouxe descanso. Essas 7 palavras não são apenas uma sequência de frases. Elas formam uma jornada espiritual que prepara o coração para viver o dia de maneira completamente diferente. Quando alguém começa a manhã dessa forma, algo muda na maneira como os acontecimentos são interpretados. A mente deixa de ver cada situação como uma ameaça ou um peso. Em vez disso, começa a perceber que existe uma presença caminhando junto. Isso cria um tipo de segurança interior que não depende das circunstâncias. Mesmo que o dia apresente desafios, o coração não se sente sozinho diante deles. Existe a consciência de que cada passo pode ser acompanhado por direção espiritual. Essa consciência também transforma a identidade da pessoa. Durante muito tempo, muitas pessoas vivem acreditando que precisam enfrentar tudo sozinhas. Elas se veem como responsáveis por cada resultado, por cada solução e por cada decisão. Esse tipo de mentalidade pode gerar uma pressão enorme. A pessoa sente que precisa ser forte o tempo inteiro, precisa ter respostas para tudo e precisa manter o controle de cada situação. Mas quando alguém começa o dia reconhecendo a presença do Espírito Santo, algo fundamental muda na forma de enxergar a própria vida. A pessoa começa a perceber que não está isolada no mundo. Existe uma relação espiritual acontecendo. Existe uma presença divina que não apenas observa, mas participa da jornada. Isso muda completamente a identidade interior. Você deixa de se ver apenas como alguém tentando sobreviver ao dia. Passa a se ver como alguém que caminha acompanhado pela presença de Deus. Essa verdade traz uma sensação profunda de pertencimento. Você não está apenas vivendo um conjunto de acontecimentos aleatórios. Sua vida está inserida em algo maior. Cada passo, cada escolha e cada momento fazem parte de uma caminhada espiritual. Quando o coração reconhece isso logo pela manhã, algo extraordinário acontece. A ansiedade diminui porque a pessoa percebe que não precisa carregar o futuro sozinha. O medo perde força porque existe a certeza de que existe direção disponível. Essa percepção cria uma declaração silenciosa dentro da alma. Eu pertenço a Deus. Minha vida está sob o cuidado dele. O Espírito Santo caminha comigo neste dia. Essas verdades não são apenas conceitos religiosos. Elas se tornam experiências reais quando o coração aprende a começar o dia em conexão com a presença divina. Talvez hoje você enfrente decisões importantes. Talvez existam situações que exigirão paciência ou sabedoria. Talvez o dia traga momentos inesperados. Mas agora algo mudou. Seu coração não começa o dia sozinho. A presença do Espírito Santo já foi convidada para caminhar com você. E quando essa presença é reconhecida, o dia deixa de ser apenas uma sequência de tarefas. Ele se torna uma jornada acompanhada pela direção de Deus. Agora existe apenas uma coisa que podemos fazer antes de continuar com o dia: transformar tudo isso em uma oração completa. Uma oração que sela este momento da manhã e entrega cada passo do dia nas mãos de Deus.
Agora, neste momento da manhã, depois de tudo que foi dito e refletido, o coração pode simplesmente falar com sinceridade. Não é necessário usar palavras difíceis ou tentar criar uma oração perfeita. O Espírito Santo não espera discursos elaborados. Ele responde à verdade que nasce dentro da alma. Então, com calma, permita que esta oração seja feita no seu coração enquanto o dia começa. Espírito Santo, aqui estou neste novo dia. Antes de qualquer compromisso, antes de qualquer decisão, eu reconheço a tua presença. Tu conheces cada detalhe da minha vida. Conheces meus pensamentos, minhas preocupações e também os caminhos que eu ainda não consigo enxergar. Hoje eu começo esta manhã lembrando que não estou sozinho. Eu preciso da tua presença, preciso da tua sabedoria para as decisões que surgirem. Preciso da tua paz para que minha mente permaneça tranquila, mesmo quando surgirem dificuldades. Se em algum momento eu falhei, se minhas atitudes ou pensamentos não refletiram o melhor que eu poderia ser, eu peço perdão. Limpa meu coração de qualquer peso que eu esteja carregando. Permite que este novo dia comece com um espírito renovado. Também quero agradecer. Obrigado pela vida, pela oportunidade de viver mais uma manhã, pela respiração que renova meu corpo e pela chance de aprender algo novo hoje. Mesmo nos dias difíceis, a tua presença tem sustentado cada passo da minha jornada. Espírito Santo, fala comigo ao longo deste dia. Guia meus pensamentos para que eu possa perceber aquilo que é correto. Ajuda-me a ter discernimento nas escolhas que precisarei fazer. Que minhas palavras tragam paz e que minhas atitudes reflitam sabedoria. Guia meus caminhos. Se diante de mim surgirem decisões difíceis, mostra-me a direção que conduz àquilo que é justo e verdadeiro. Se eu enfrentar desafios, fortalece meu coração para permanecer firme. Hoje eu escolho confiar. Confio que tu estás presente em cada momento deste dia. Confio que mesmo aquilo que eu ainda não compreendo está dentro do teu cuidado. Confio que minha vida está sendo conduzida por uma sabedoria maior do que qualquer circunstância. Permite que minha mente permaneça em paz enquanto caminho pelas próximas horas. Que cada encontro, cada conversa e cada decisão sejam tocados pela tua presença. E quando o dia terminar, que eu possa olhar para trás e perceber que tu estiveste comigo em cada passo. Eu entrego este dia em tuas mãos. Amém. Agora, antes de seguir com suas atividades, permaneça por alguns segundos em silêncio. Respire com calma e permita que essas palavras encontrem lugar dentro do seu coração. Se esta oração falou com você nesta manhã, existe algo simples que você pode fazer. Escreva nos comentários uma declaração de fé. Escreva, eu confio. Essa pequena frase pode se tornar um lembrete diário de que o Espírito Santo caminha com você. Compartilhe este momento com alguém que também precisa começar o dia com paz e direção. E se você deseja transformar suas manhãs em momentos de conexão espiritual, inscreva-se neste canal. Aqui sempre haverá um espaço para começar o dia com fé, esperança e a presença de Deus.